Quando nós vemos notícias sobre a África, na grande maioria das vezes as notícias são tristes. A mídia fala apenas sobre miséria, pobreza e fome. Porém, existe um outro lado da moeda que nem tanta gente conhece, o lado da África que representa riqueza e poder. E no vídeo de hoje é exatamente isso que nós vamos ver. As duas faces da África, duas realidades tão diferentes dentro do mesmo continente. Os 5 países mais pobres e os 5 países mais ricos de África. Esse ranking será definido levando em consideração o Índice do Desenvolvimento Humano, que considera tópicos como educação, que se refere ao tempo de permanência da população na escola, saúde, que avalia a taxa de expectativa de vida dos habitantes e as suas condições de vida, e o padrão de vida, que mede o valor médio do rendimento dos cidadãos baseado no PIB. Então, para iniciarmos o ranking, de acordo com o relatório do Índice do Desenvolvimento Humano da ONU de 2021, os 5 países mais pobres da África são: em quinto lugar, vamos falar de Burundi. O país está localizado na região centro-leste da África e faz fronteira com Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo, sem saída para o mar. Burundi se tornou independente da colonização belga em 1962. Desde então, o povo de Burundi vive conflitos que também envolvem Ruanda, com os grupos étnicos Tutsis e Hutus, o que gerou um cenário de mortes e refugiados. A economia local é dependente da agricultura de subsistência. Se baseia no cultivo de chá, algodão, banana e café, que é o principal produto do país. A industrialização é algo que praticamente não ocorreu no Burundi. Atividades industriais acontecem com um setor de manufatura apenas na capital, Bujumbura. A maior parte da população é analfabeta e a média de escolaridade é de apenas 3 anos. A expectativa de vida dos cidadãos é de 62 anos. No ranking mundial do Índice do Desenvolvimento Humano, o país ocupa uma posição de 187 entre os 191 países listados. Em quarto lugar dos países mais pobres da África, temos a República Centro-Africana. Como o próprio nome já diz, o país está localizado no centro da Europa. Te peguei, agora deixa like. O país está localizado no centro do continente africano e faz fronteira com o Sudão, República Democrática do Congo, Camarões e Chad. Também não tem saída para o mar. A maior parte da República Centro-Africana são savanas e lá existem reservas de animais selvagens. E como a maioria dos países africanos, este é mais um que teve os seus recursos naturais explorados pelos europeus. A República Centro-Africana foi colônia da França e só conquistou a sua independência em 1960. Antes disso, os colonizadores escravizaram a população local para trabalhos na agricultura e também para a extração de marfim, que, para quem não sabe, é um material super resistente encontrado nos dentes caninos dos elefantes, morsas e outros animais. Apesar de ser um país com grandes jazidas minerais e outros poderosos recursos naturais, a economia da República Centro-Africana não vai nem um pouco bem. A principal atividade também é a agricultura, que é baseada nas plantações de café, algodão, mandioca e banana, que é o principal produto. O setor de indústrias também é pouco desenvolvido. A maioria da população da República Centro-Africana vive abaixo da linha da pobreza. A expectativa de vida é de 54 anos e a taxa de mortalidade infantil é uma das mais elevadas do planeta. Apenas cerca de 38% da população é alfabetizada e a média de escolaridade é de 4 anos. A República Centro-Africana ocupa a posição 188 da lista do Índice do Desenvolvimento Humano. E no terceiro lugar da lista está mais um país que, além de não ter saída para o mar, também tem a sua maior parte localizada no deserto do Saara, o Níger, que faz fronteira com Argélia, Líbia, Chad, Nigéria, Benin, Burkina Faso e Mali. Além de ser um dos países mais pobres da África, é também um dos mais quentes do mundo. O idioma oficial do país é o francês, justamente porque foi mais um país colonizado pelos franceses, tornando-se independente apenas em 1960. A economia do Níger é pouco desenvolvida e, em termos de recursos naturais, é extremamente pobre e as suas terras são pouco cultiváveis por causa do clima quente e áreas áridas. A exportação de minério é uma das principais atividades econômicas do Níger, que é rico em urânio, mas o país possui dependência de empresas estrangeiras, o que só piora a crise econômica, e o governo corrupto também influencia na situação de pobreza extrema do país. O Níger ocupa a posição 189 no ranking do Índice do Desenvolvimento Humano e a expectativa de vida da população é de apenas 62 anos. A média de escolaridade dos cidadãos é de apenas 2 anos. O Chad ocupa a segunda posição da lista dos países mais pobres da África, também localizado no centro do continente
continente africano e sem acesso para o mar, o Chad faz fronteira com a Líbia, Sudão, República Centro-Africana, Camarões, Nigéria e Níger. O país é um dos maiores da África e 75% do seu território é localizado no deserto do Saara. Durante o período colonial, o país também fez parte das colônias francesas, tornando-se independente também em 1960. No Chad, existem mais de 200 grupos étnicos e essa diversidade étnico-racial é um dos principais motivos dos diversos conflitos existentes na região. A economia do país é baseada na agricultura e pecuária de subsistência. O Chad também possui reservas de petróleo e ouro que são exploradas por empresas norte-americanas. O Chad possui sérios problemas socioeconômicos. 70% da população é analfabeta. A média de escolaridade da população é de apenas 2 anos e meio. 39% da população é subnutrida e a expectativa de vida ao nascer é de 52 anos. O país ocupa a posição 190 no ranking mundial do Índice do Desenvolvimento Humano. E o país que leva a triste posição de país mais pobre da África é o Sudão do Sul. O país é jovem e se formou apenas em 2011. É o país mais novo do mundo. O Sudão do Sul, como o nome já diz, está ao sul do Brasil? Não, está ao sul do Sudão. E além desse país, também faz fronteira com a Etiópia, Quênia, Uganda, República Democrática do Congo e com a República Centro-Africana. Apesar de ser o país mais jovem do mundo, o Sudão do Sul também possui a população mais jovem do mundo. A idade média da população é de 18,6 anos. Apesar da riqueza de petróleo, o país tem uma economia subdesenvolvida e é totalmente dependente de ajuda internacional porque o país não tem recursos financeiros para financiar a exploração deste recurso mineral. Como os outros países da lista, o Sudão do Sul também tem a economia baseada na agricultura e na pecuária, com a criação de caprinos, camelos e bovinos. O país apresenta o mais baixo índice da África e do mundo. Encontra-se na última posição do ranking, no número 191. 76,4% da população vive abaixo da linha da pobreza e a taxa de mortalidade infantil é super alta. O sistema de saúde é muito precário, considerado um dos piores do mundo, e a expectativa de vida a nascer é de apenas 55 anos. Em termos de educação, o analfabetismo atinge cerca de 84% da população e a média de escolaridade é de apenas 5 anos. E daqui a pouco vocês vão ficar de boca aberta com os países mais ricos, mas até aqui vocês viram os 5 países mais pobres, não só da África, mas os mais pobres do mundo. Esse conceito de pobreza está ligado à falta de acesso às necessidades fisiológicas básicas, onde as pessoas se encontram abaixo dos padrões mínimos para terem uma vida digna. O mais chocante é que todos esses países se encontram numa mesma região e com condições de vida muito duras, o que torna até difícil de imaginar como um ser humano pode viver assim. E agora vamos falar sobre o outro lado da moeda, o lado que poucos sabem e que a mídia pouco mostra. Os 5 países mais desenvolvidos e consequentemente os mais ricos do continente africano. Em quinto lugar temos a Tunísia, país localizado na região norte do continente, banhado pelo mar Mediterrâneo e faz fronteira com Argélia e Líbia. Cerca de 40% do território é localizado no deserto do Saara, mas a outra porção é de terras super férteis. Durante o processo de colonização, a Tunísia também foi uma colônia francesa e em 1952 tornou-se uma nação independente. O país tem uma economia muito variada. A agricultura representa cerca de 12% do PIB do país e os principais produtos cultivados são azeitona, tâmara, tomate e outros. O setor de indústrias representa 25,7% do PIB e realiza a produção e a exportação de cigarros, bebidas, alimentos e outros produtos. Em 2018, o país foi considerado o terceiro maior produtor de azeite de oliva do mundo. E além destes setores, o turismo é um dos pilares da economia do país e é também um dos principais lugares turísticos de todo o continente. A Tunísia possui uma ótima infraestrutura de hotéis que são voltadas para o belo litoral do país. No ranking do Índice do Desenvolvimento Humano, a Tunísia ocupa a posição 97. A expectativa de vida ao nascer é de 73 anos e aproximadamente 75% da população acima dos 15 anos é alfabetizada. A média de escolaridade é de 7 anos. O quarto lugar da lista vai para um país que é uma das mais antigas civilizações do mundo, o Egito. Localizado no nordeste do continente africano, é banhado pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Vermelho. O país faz fronteira com a Líbia e o Sudão e também faz fronteira com o continente asiático, tendo divisa com Israel e a faixa de Gaza. O Egito fez parte das colônias britânicas e conquistou a independência em 1922, mas o governo britânico continuou a ter muita influência no país até 1952,
quando a população decidiu dar início às revoltas que de uma vez por todas destruíram a monarquia. Isso, sai Satanás! O país é muito rico culturalmente e tem enormes bens históricos e arqueológicos, como as famosas pirâmides. Sendo uma das principais economias da África, o Egito tem uma grande produção de petróleo e gás natural. A agricultura também é bastante presente, distribuída às margens do rio Nilo, grandes plantações da fruticultura como tâmaras, oliveiras e pêssegos. A ligação com a Ásia e a Europa faz do Egito um ponto muito importante para o comércio mundial. No setor industrial, destaca as usinas siderúrgicas e metalúrgicas. O turismo também é um dos principais pilares da economia do país devido às riquezas históricas do Egito Antigo. O Egito está empatado com a Tunísia no ranking mundial do Índice do Desenvolvimento Humano, na posição 97 da lista. A expectativa de vida ao nascer é de 70 anos e a média de escolaridade é de 9,6 anos. A Argélia é o maior país do continente africano e o terceiro mais rico em questões do Índice do Desenvolvimento Humano. Também banhado pelo mar Mediterrâneo, o país fica no noroeste da África e faz fronteira com a Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia e Marrocos. 80% do território é a região do deserto do Saara. O país fez parte da colônia francesa por mais de um século e tornou-se independente em 1962, depois de grandes embates militares entre os argelinos e os franceses. Desde então, a população enfrenta um cenário político de muita instabilidade. A economia da Argélia é praticamente 100% ligada à exploração de recursos naturais como o petróleo e o gás natural. Os produtos são explorados no país e exportados para várias regiões no mundo. Por conta da maior parte do país ser deserto, a agricultura é reduzida, mas ainda assim existe o cultivo de subsistência. A maior produção é como nos outros países desta região. Tâmaras e azeitonas são os principais produtos. O setor de indústrias ainda não é tão grande e o turismo tem crescido cada vez mais. Com um bom padrão de vida, apenas 5,5% da população da Argélia vive abaixo da linha da pobreza. O país está na posição número 91 do ranking mundial do Índice do Desenvolvimento Humano. A expectativa de vida ao nascer é de 76 anos, o valor mais alto do continente africano. O ensino gratuito do país é obrigatório e a média de escolaridade é de 8 anos. Hoje, cerca de 81% da população entre os 15 e os 25 anos são alfabetizados. A República de Seychelles é o menor país do continente africano. Sem nenhuma fronteira terrestre, o território do país é formado por 155 ilhas no Oceano Índico e está no segundo lugar dos países mais ricos e desenvolvidos da África. A princípio, a região foi ocupada pelos portugueses em 1502. Nos anos de 1756, a França passou a ter maior poder sobre as ilhas, mas em 1814 os britânicos iniciaram o processo de colonização em Seychelles. A independência do país só foi conquistada há 46 anos, em 1976. Na minha opinião, Seychelles tem algumas das ilhas mais bonitas do mundo e quem deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, vai ganhar 2 bilhetes de passagem para Seychelles com viagem paga durante 10 anos. Eu quando minto, gaguejo um pouco, mas continuando. Com a maior renda per capita do continente, Seychelles possui uma economia praticamente voltada para o turismo, que corresponde a cerca de 70% da economia local. Outra atividade importante é a pesca. Com os mares ricos em peixes, a nação é uma grande exportadora de pescados. Seychelles está na posição 72 do ranking do Índice do Desenvolvimento Humano, acima de países como Brasil, México e China, e possui o segundo melhor padrão de vida da África. Apenas 8% da população acima de 15 anos é analfabeta e a média de escolaridade é de 10,3 anos. A expectativa de vida no país é de 71 anos. O país mais rico e desenvolvido da África é o único do continente que está entre os países de desenvolvimento humano muito alto. A República da Maurícia, também conhecida por Ilhas Maurícias, está no primeiro lugar da lista. Sem fronteiras terrestres, o país é composto por algumas ilhas onde vivem no total cerca de 1,2 milhões de pessoas. O país fez parte das colônias da Holanda, já foi colônia francesa e até conquistar a sua independência em 1968, o país foi uma colônia britânica.
Diferente da maioria dos países africanos, Maurícia possui uma política estável e não existem conflitos étnicos e nem políticos no país. O maior destaque da economia do país é a agricultura, em específico a plantação de cana-de-açúcar, que ocupa cerca de 90% da área do cultivo do país. O principal produto local é obviamente o açúcar, do qual o país já foi considerado o terceiro maior produtor do mundo. O setor industrial vem crescendo e as principais áreas são as áreas de alimentos e a área têxtil. O turismo também é uma atividade muito importante da economia do país, afinal as belezas naturais do país são indescritíveis. Na posição de número 63 no ranking mundial do Índice do Desenvolvimento Humano, a República da Maurícia tem o melhor padrão de vida do continente africano. O país investe metade do seu orçamento em saúde e educação e a taxa de pobreza do país é de apenas 1 ou 2% da população. A expectativa de vida dos cidadãos ao nascer é de 73 anos e a média de escolaridade é a maior do continente, sendo 10,4 anos. Com números impressionantes e que mostram uma grande desigualdade social, eu finalizo o vídeo com uma pergunta. Vocês, na escola, no cinema ou na televisão, sei lá, vocês conheciam o outro lado da moeda? Vocês conheciam alguns desses países africanos com ótimos padrões de vida? Deixem nos comentários e vamos falar sobre isso. Ngami sakirila kia volume kota lo que cala kalukiami.